Olá, rapaziada, vamos agora à segunda parte do vídeo, em que a gente fala da história da rodovia RJ-106, a rodovia Amaral Peixoto, extremamente importante para o desenvolvimento da região de Niterói a Macaé. No outro vídeo, eu esqueci de falar da via ferroviária. Além do navio, que era uma possibilidade que você tinha de comunicação com a capital do antigo estado do Rio, Niterói, você tinha também a Estrada de Ferro Leopoldina, que também integrava essa região toda. Nós temos as estações Professor Souza, Casimiro de Abreu, Rio Dourado, Rocha Leão, Califórnia e a própria cidade de Macaé, além da própria estação Jundiá. Então facilitava as comunicações dessa área do interior do Rio, por exemplo, com Campos dos Goytacazes e até o Espírito Santo, assim como a capital Niterói. Se você quisesse ir para Guanabara, teria que pegar uma balsa ou contornar a Baía de Guanabara para chegar na capital federal. O governo percebeu a possibilidade de você continuar incrementando o turismo em toda a região. E a maneira mais fácil seria o asfaltamento da rodovia Amaral Peixoto. A rodovia já existia, só que estrada de chão. Efetivamente, você precisava facilitar a comunicação desse turista com todas as cidades da região. E em 1952 começou o asfaltamento da rodovia Amaral Peixoto. Pelos registros históricos, esse asfaltamento terminou em 1965. No entanto, toda a região que vai de São Pedro de Aldeia até Macaé continuou em estrada de chão. Efetivamente, esse trecho só foi asfaltado em 1970. Então, você tem uma obra inacabada. E a grande pergunta, por que essa obra ficou inacabada há tanto tempo? Simplesmente porque você começou a fazer uma hierarquia no turismo. Eles entendiam que as duas âncoras do turismo da região seriam Araruama e Cabo Frio. Coincidentemente, quando chega em São Pedro da Aldeia, você já está indo para outra região. Então você deu prioridade, deu foco a essas duas regiões, Cabo Frio e Araruama. Araruama, só para vocês terem uma ideia, o governo do estado comprou um terreno enorme e fez o Parque Hotel, que seria a âncora do turismo. E, na verdade, toda a urbanização de Araruama, ela foi feita em volta do hotel. Inclusive, até hoje temos um bairro chamado Parque Hotel, que fica no centro de Araruama. E uma outra âncora do turismo seria a Praia do Forte. Toda aquela região da Praia do Forte, devidamente urbanizada, com jardins, com avenidas largas, também para atrair o turista. Lembra do Alfred Agache, do Plano Agache da capital federal, que foi implantado nos anos 50? A orla, principalmente de Araruama, e a orla da Praia do Forte guardam extremas semelhanças com a Praia do Flamengo, que foram inspiradas no Plano Agache. Qual era o plano? Você fazer uma urbanização sob controle, uma urbanização de acordo, para você atrair os veranistas, atrair turistas para essas localidades, atraídas pelas belezas naturais e atraídas pela excelente urbanização dessas localidades. Isso aconteceu mais ou menos do ano de 1956. Rio das Ostras não teve um plano urbanístico efetivamente para poder atrair o turista, mas teve um grande hotel, o Hotel Mirante do Poeta. Ele foi construído em 1959. Esse mesmo empresário construiu em Casimiro de Abreu, no centro de Casimiro de Abreu, construiu também um outro hotel menor em Barra de São João, na atual Barra de São João, e em 1959 abriu o Mirante do Poeta, com a promessa de ser o principal hotel da região. E, na verdade, ele ficou em operação até os anos 2000. Hoje encontra-se num estado lamentável. Em 1956 também nós tivemos a Volta Ciclística Niterói a Campos, que também foi uma forma de atrair as atenções do público e da mídia para essa região que começava a tentar fomentar o turismo.
Nesse período dos anos 50, começou um grande parcelamento do solo em todas essas cidades da região dos lagos. A ideia era basicamente atrair esse turista, atrair esse veranista. Na verdade, vários donos de fazenda foram incentivados a parcelar esse solo. Mas atenção, diferente do Parque Hotel e diferente da Praia do Forte, esse planejamento não foi feito em muitos casos. Então tivemos problemas com saneamento, problemas efetivamente com trânsito, porque muitas cidades, inclusive Rio das Ostras, Barra de São João, em muitos casos não tinham planejamento urbanístico adequado. Em 1962 foi criada a Flumitur, a empresa fluminense de turismo, e a ideia é incentivar e fomentar o turismo em toda a região. Perceberam que para retirar o atraso econômico de toda a região dos lagos, era necessário efetivamente um investimento pesado no turismo. Naquele trinômio que eu já falei no primeiro vídeo, você tem que ter estradas, você tem que ter excursões organizadas para as pessoas conhecerem a localidade e, o mais importante, lugares para as pessoas se hospedarem. Lembrando que a estrutura econômica de boa parte das cidades da região dos lagos era baseada nos portos, onde você escoava a produção agrícola, que era muito forte nessa região, e a própria pesca. Efetivamente, nós temos que entender como uma economia primária. Na verdade, quanto mais você se aproxima do setor secundário, que é a indústria, o turismo, você diversifica a sua economia. E se você tem uma economia agrícola em crise, automaticamente você vai ter essas cidades todas em crise. Uma outra questão muito importante a ser entendida, além do fato da economia ser primária, é que você fica extremamente dependente só do modo de produção agrícola. Você não tem meios efetivamente alternativos para aumentar a sua riqueza. Várias cidades se emanciparam em toda a região, no caso Arraial, Búzios e até mesmo Rio das Ostras conseguiu a emancipação. E o descaso com as estradas permaneceu. Diversas reclamações acerca da conservação da estrada. Só para vocês terem uma ideia, em 2003 foi notado um caos na ligação rodoviária Macaé-Rio das Ostras pela Amaral Peixoto. Eram trechos que você levava 1 hora até 2 horas para percorrer pouco mais de 10 quilômetros. E foi cogitada a duplicação nesse trecho Macaé-Rio das Ostras, que até hoje não saiu do papel. Em compensação, nós temos em 2006 a obra de duplicação da RJ-106, a Amaral Peixoto, justamente em São Pedro da Aldeia, para facilitar o fluxo dos turistas que iriam para Arraial do Cabo, Cabo Frio e até mesmo para Búzios. A construção de viaduto, e efetivamente essa parte da duplicação da RJ-106 em São Pedro da Aldeia foi feita, assim como a própria entrada de Cabo Frio também foi organizada com um viaduto. Em 2005 foi a duplicação do trecho urbano da cidade de Rio das Ostras. Quer dizer, a cidade de Rio das Ostras era pista única Amaral Peixoto, foi duplicada, foi colocada iluminação, melhorou muito a qualidade de vida dos moradores de Rio das Ostras. Mas atenção, essa obra não foi feita com recursos do Tesouro Estadual, e sim com recursos da própria Prefeitura. E em 2006, o retrato da falta de conservação da rodovia. Nós tivemos o rompimento, rachaduras enormes na ponte que liga Tamoios à Barra de São João. Foi um ano muito difícil. As pessoas só podiam atravessar a ponte a pé, todos os tipos de veículos, a passagem estava bloqueada, e isso comprometeu em muitas a economia da cidade de Rio das Ostras, que recebia muitos consumidores da área de Tamoios. Então vocês vejam que o descaso com a rodovia já não é de hoje, e que na verdade uma rodovia extremamente importante para o desenvolvimento de toda a região sempre teve muito descaso na manutenção da mesma. Na verdade, muito cogitou-se até mesmo colocação de pedágio na rodovia, só que isso até hoje não aconteceu. E a conservação basicamente hoje ela fica na mão muito das prefeituras. O governo do estado meio que larga de mão. Uma rodovia extremamente importante para o turismo, para o deslocamento dos moradores da região. Um abraço a todos.